Chegamos ao terceiro dia de guerra entre Israel e a Palestina, né? E vários fatos importantes aconteceram em relação agora ao terceiro dia de guerra. Praticamente a gente viu que algumas sanções econômicas foram causadas, né, praticamente. Se a gente for olhar de uma forma não direta, mas indireta aos países. E além disso também, vimos que aí o número de mortos já foi confirmado, passando de 1.200 pessoas. Então, tá vindo muito caos e bastante coisa tá acontecendo com essa guerra. E hoje eu tô aqui para te explicar bastante sobre essa situação. Mas assim, antes de começar o nosso vídeo, já chega deixando o like, compartilhando, porque a gente traz um conteúdo simples, fácil e rápido para você poder entender a situação completa da guerra, tá, gente? Então, é uma linguagem fácil para você entender mesmo a situação. Sem mais enrolação, vamos lá falar então sobre a nossa questão aí da guerra que tá rolando entre Israel e a própria Palestina, né? No vídeo anterior eu falei para vocês sobre a questão aí da Palestina com Israel e o contexto histórico, né? Mas vamos tratar hoje mais sobre o grupo Hamas e a questão de Israel, né? Bem, a gente sabe que a questão da parte de Gaza, né? A faixa de Gaza, onde se localiza, né? Praticamente o grupo terrorista Hamas, que começou a tomar posse daquela situação, né? Daquele lugar praticamente desde 2007, a gente viu que eles têm uma certa rixa com Israel. E não é de agora que isso começa, tá? Tem há muito tempo que vem nessa rixa aí, e agora foi meio que assim, o que explodiu, né? Os ataques foram feitos de formas o quê? Formas que, né, tacaram mísseis, que a gente sabe, né? Então o ataque foi feito de maneira aérea, chegando até Tel Aviv, que é uma das grandes cidades ali que a gente vê, que propriamente Israel tem. E além disso também as áreas que estavam na região entre a fronteira, né, de Gaza com Israel. Então, resumindo, o que estava acontecendo naquela fronteira? Porque assim, o ataque foi de espécie marítima, espécie aérea e espécie territorial, porque entraram sim vários tanques com pessoas, né, com terroristas dentro desses tanques, e praticamente entraram atacando os civis de Israel, né, deixando bastante gente morta, como propriamente o próprio Hamas confirmou que foram 800 mortes feitas por israelenses, ou seja, 800 israelenses morreram devido ao ataque do Hamas. Mas aí a gente viu que estava rolando, além disso também, um festival bem importante naquela área ali onde é a fronteira com o Hamas, e também ali o grupo Hamas e também Israel, né? Que esse festival tinha vários estrangeiros lá dentro daquele festival, e estão praticamente desaparecidos quase 260 estrangeiros que estavam naquele festival. Foi assim, uma devastação total. 10 britânicos praticamente já estão aí sendo considerados quase mortos, que desapareceram, né? E ainda tivemos aquele caso horrível que foi da menina alemã, que fizeram aquela barbaridade expondo ela como um troféu, uma vitória, né? Coisa assim, que são atos extremamente terroristas e atos que ferem vários direitos humanos e vários contextos. Porque assim, a gente viu que a tomada de Israel, praticamente no território da Palestina, foi sim uma tomada, né, agressiva, mas assim, em comparação a que o terrorismo vem fazendo de próprio Hamas, não chega nem perto, né, porque o Hamas é um grupo terrorista que aterroriza, né, praticamente, que vem fazendo várias devastações, vem fazendo o quê? Assédios, vem fazendo assassinatos, tomada de terra, vem fazendo outras diversas coisas que são problemas, tá? São problemas até mesmo quando a gente para ver assim no âmbito do direito, aí quando a gente olha internacional, né, praticamente, direitos humanos fere bastante essa questão aí, né, esses grupos terroristas, né, e praticamente depois desse ataque, Israel pegou e confirmou que estava em estado de guerra, que na minha visão foi a medida mais importante que o Benjamin Netanyahu fez desde o início que começou os ataques, porque assim, se invadem o seu território, né, cada país tem a sua soberania. Gente, isso aí é coisa básica de quem estuda direito, tá? Cada território tem a sua soberania. A partir do momento que o seu território tem a sua soberania afligida, a sua soberania meio que ameaçada, a sua Constituição tem o direito, então, assim, quem seja o magistrado tem o direito de declarar que
pode estar em estado de guerra e tomar medidas mais drásticas. É uma opção que quase nenhum país pretende fazer, mas no caso de alguém que tem o seu território invadido, né, praticamente, e a sua população civil se encontra sendo morta, foi a medida mais plausível que eu vi nessa situação. Depois de declarar o estado de guerra, teve outros pronunciamentos que a gente viu de várias pessoas, incluindo o Lula falando sobre aí, né, a questão da Palestina ter o direito de defesa, né, do grupo Hamas e ter o direito de defesa. Além disso, também a gente viu que ele não apoiou o grupo Hamas, mas assim, que ele disse que eles também tinham direitos e era contra o terrorismo. Por outro lado, a gente viu o Joe Biden, que também falou sobre a questão de direito de defesa de Israel. Então, resumindo, tivemos um embate ali contrário entre o grupo na ONU, gente. Então, temos ali o presidente do Conselho de Segurança e aí um dos países mais importantes da ONU que meio que tiveram um embate, pois estão apoiando lados diferentes. Então, a ONU tomará que tipo de medida, né, praticamente. Por outro lado, depois disso também, tivemos aí algumas coisas que foram, assim, controvérsias e inesperadas, que foi o caso do Irã, tá meio que patrocinando aí praticamente o grupo Hamas, né, e essa guerra toda contra Israel. Por outro lado, também a gente teve aí países como o próprio Kremlin, que soltou alguns pronunciados que provavelmente poderia ter um terceiro nessa guerra, que deixou várias dúvidas se esse terceiro que eles estavam falando era o terceiro como o Irã ou o terceiro como a Rússia se envolvendo no meio dessa guerra. A gente sabe que a Rússia já está em uma guerra praticamente com a Ucrânia, que é uma guerra que vem durando já bastante tempinho, né? E praticamente se envolver em uma outra guerra não é bom. Mas por que a Rússia jogou tantas indiretas falando sobre esse tema, né? Sobre talvez envolver um terceiro. Acontece que os Estados Unidos meio que pronunciou uma espécie de apoio, gente. Os Estados Unidos falou, eu vou apoiar Israel, porque eu tenho parcerias com Israel. Israel é um país que praticamente é útil para mim e eu tenho parcerias econômicas com ele, então vou apoiar eles na guerra. O que acontece? Vem navios para a região de Israel. Israel, assim, de acordo com os russos, está muito perto ali da região, né? Eles não querem navios americanos ali naquela região, tramitando, né, praticamente meio que assim perto da Rússia, pensando que a qualquer momento os americanos podem atacar os russos, entendem? Então, assim, ele tá pensando como se os americanos pudessem meio que jogar em duas espécies de times, uma espécie de time de Israel e propriamente da Ucrânia, fornecendo aí até soldados ou armamentos, de acordo com os pronunciados que foram feitos pelo Kremlin, tá, gente? Mas nada se confirma sobre a Rússia realmente entrar durante essa guerra, falando que é oficial, que é uma guerra que tem mais de terceiros aí, tá, gente? Foi apenas uma fala provisória que a gente viu, assim, né? Uma fala que foi dita, mas, assim, não confirmada, não foi emitido nada. Praticamente foi só meio que soltaram essa fala, assim, meio que uma mensagem para os Estados Unidos, tá? Por outro lado, né, vimos que Israel pode sofrer alguns problemas econômicos, principalmente com o turismo, né, durante essa situação. Como que a gente viu isso? A gente viu que no próprio festival, né, meio que foi cancelado depois do que aconteceu, né, gente? Aliás, 260 pessoas mortas é motivo, sim, para cancelar um festival. E tinha até mesmo o Bruno Mars iria fazer uma espécie de show, gente, lá em Israel, né, que foi cancelado. Então, resumindo, o show dele poderia trazer várias pessoas de fora que iriam para Israel para poder assistir. Então, resumindo, movimentação econômica por meio do turismo, que foi cancelado também. Então, resumindo, por essa seção aí do turismo, Israel pode estar sofrendo uma espécie de ataque. Mas o que aconteceu depois disso, né? Claramente a gente viu, né, que tem aí vários contextos que eu vou trazer no próximo vídeo para vocês, gente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo de qual a espécie de defesa de Israel. Que Israel tem uma defesa extremamente grande, uma defesa extremamente boa, então vou trazer para vocês aqui depois, no próximo vídeo, que vai sair provavelmente às 6 horas da tarde, sobre a espécie de defesa de Israel, qual é aí, né, uma espécie de... como posso falar para vocês? Eles têm, assim, um mecanismo tão poderoso que eu vou falar aqui que as chances aí, praticamente, de Gaza ganhar essa guerra é muito difícil, tá, gente? Eu acho muito difícil, mesmo ela tendo patrocínios de outras áreas. Que a gente viu que, assim, são espécies bastante grandes aí, né, de ataques que Israel tem planejado.
E, aliás, a própria mensagem de Benjamin Netanyahu foi que a própria região ali, né, onde Israel se encontra, nunca mais será a mesma depois desse ataque. Então vai ser bem curioso o vídeo, aguarda aí às 6 horas da tarde e logo logo a gente volta, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, muito confuso para vocês. Vamos colocar por partes. Um beijo, tchau, tchau.